agricultores de Vereda e São Felipe, Adriana Matos, foi ouvida pela repórter Mônica Cajaíba sobre o assunto. Moradores de São Felipe, região de Tremedal, estão apreensivos com a instalação de uma mineradora para exploração de xisto. Para exploração do xisto, utilizado para rocha ornamental. Adriana, qual é o clima aí na localidade de São Felipe, mediante a notícia da implantação dessa mineradora no local? Eu venho através desse áudio, pedir ajuda para vocês aí da rádio. Nossa comunidade, desde sexta-feira, está enfrentando uma situação muito séria, onde uma mineradora, uma pedreira, quer se instalar na comunidade. E aí, desde sexta-feira, que a comunidade, a população montou acampamento no local, onde se tem crianças, gestantes, idosos, em forma de protesto, para que essa mineradora não se instale dentro da comunidade, porque nós estamos apreensivos com tudo que essa mineradora pode vir causar, destruição no meio ambiente e principalmente com a nossa única fonte de água que temos dentro da comunidade. Então, essa é a nossa apreensão, E nós estamos lá e nós não vamos sair de lá enquanto, as autoridades não nos ouvir. Então, nós estamos clamando ajuda. Nos ajude, porque a nossa voz precisa ser ouvida, Então, a gente sabe que é muito poder atrás dessas mineradoras, mas a gente precisa, clamar por ajuda. Se vocês puderem nos ajudar, a gente vai agradecer muito. Para nós, foi apresentada uma documentação dizendo, que eles estavam liberados para trabalhar. E dizendo também que o município tinha publicado o alvará de funcionamento. E eles já tentaram, acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, não tem uma data exata, mas eles já tentaram, eles vieram com a máquina, para já abrir o acesso para entrar dentro da terra. Essa terra, Mônica, ela é uma terra arrendada, ela não é vendida, é arrendada. E essa terra, ela é uma terra de herdeiro. Porém, meu tio, que está no lugar do meu tio, acabou arrendando essa terra, sem os outros herdeiros assinar. Então, os outros herdeiros não estavam cientes disso. Então, quando aconteceu, o fato que os herdeiros ficaram sabendo, a terra já estava sendo cercada e já saiu os comentários que essa mineradora iria explorar as pedras. Quais são as principais preocupações da comunidade? A questão da comunidade não é nem a questão de dinheiro, não. Nós não queremos dinheiro. O que a comunidade não quer é que essa mineradora se instale dentro da comunidade. Além dos danos, para você ter uma ideia, tem famílias que moram a 400 metros da pedra. Temos uma guarda, que é a única fonte de água da comunidade, abaixo dessa pedra, é 1 quilômetro abaixo dessa pedra. Ela fica no alto de um morro assim, e o riacho que joga água dentro dessa lagoa vai passar bem lá no local. Então a apreensão da comunidade é em relação a isso. O engenheiro Arthur Mendonça, que acompanha todo o trabalho da mineradora, falou dos detalhes desta implantação da extração do minério. A atividade de mineração em Tremedal vai ser pela exploração de xisto para fim de rocha ornamental, investimento para emprego na utilização de construção civil. A mineradora, ela é do município de Tremedal, tanto ela quanto o seu representante legal, o sócio da empresa, também são do município de Tremedal. Questionado quanto aos impactos provocados com a exploração do minério, ouça o que diz o engenheiro. Dos impactos que pode se provocar pela atividade, na região nós fizemos os estudos, quanto aos recursos hídricos. A área a qual vai ser ocupada é uma área muito pequena. Temos autorizado pela licença ambiental, se eu não me engano, 5 hectares, então é uma área muito pequena. E quanto aos recursos hídricos, nós temos lá próximo da região alguns córregos, algumas barragens, que no nosso estudo de vizinhança, nós fizemos um estudo de impacto de vizinhança, que num raio de 500 metros, que é o que a legislação solicita, não tem nenhum tipo de impacto expressivo que vai causar aos recursos hídricos. O profissional cita ainda quanto aos principais abalos. Então, assim, quando fala desse tipo de mineração, os principais abalos seria remoção da vegetação a qual estaria em cima do maciço rochoso, que é muito pouco, muito ralo essa vegetação, remoção daquela camada superficial de solo para poder se acessar o maciço. Então isso vai gerar uma camada de aterro, você vai ter um desmonte de solo mais rocha e uma camada de aterro, um pouco a jusante da pedreira, Então o principal impacto que talvez poderia proporcionar seria o carreamento de sedimentos sólidos. Nada químico
químico, nada que vá fazer algum tipo de interferência no lençol freático. Escarreamento de sedimento superficial, né, nada em subsuperfície, isso vai ser contido através de bacias de sedimentação. Todo mundo conhece caixa seca. Então, faça algumas caixas secas ao longo dessa pilha de estéreo que é gerado, desse aterro de solo mais rocha. Com isso, você consegue conter esses sedimentos por decantação, essa decantação física comum que é feito em qualquer estrada de rodagem. A gente vê algumas caixas secas, é o que a gente utiliza na mineração. Então, dessa forma, a gente consegue conter todos os sedimentos, que são sedimentos físicos, aéreos, nada em subsuperfície, não tem contaminação química e no solo e depois também isso carreado para corpo hídrico, isso não existe. Isso tudo fica contido mesmo na área da mineração. Acima de tudo, ela tem alguns privilégios para poder acontecer, até mesmo sobre a superfície. A gente não entra nesse mérito porque acaba lesando, o pessoal acaba se ferindo com isso. A gente não está aqui para isso, né? Tanto que a gente faz contrato de arrendamento, a gente faz consultas na comunidade e tudo mais. Mas, pela legislação e pela Constituição brasileira, a mineração ela é sim de utilidade pública. Questionado quanto às licenças de todos os órgãos reguladores, quanto ao contrato de arrendamento, destacando que o município já explora cerca de 10 locais de mineração, ouço o que respondeu o engenheiro. Nós temos sim licença ambiental, temos autorização da ANM, nós já temos um profissional credenciado no CREA para ser o responsável técnico pela frente de lavra, está devidamente emplacada, as informações a respeito do CREA, das licenças já estão identificadas em loco, já tem placa de sinalização. A nossa autorização pela ANM é de 10 anos e isso pode ser renovado de acordo com as necessidades da empresa. Então, o nosso primeiro vencimento hoje, ele é até 4/5/2033. A gente prevê que essa mineração pode durar alguns anos. Inicialmente, a gente já tem essa autorização de 10 anos pela ANM e temos autorização de 2 anos pelo município. Tem pessoas que estão questionando que o local onde vai funcionar a mineradora foi alugado e que o local é de herdeiros e que apenas um herdeiro assinou para que esse aluguel se efetivasse. Procede, doutor? Do arrendamento, eu penso que cabe ao titular da propriedade fazer os questionamentos, né? A propriedade é dele. Acho que não tem a obrigação ou a necessidade de ter terceiros envolvidos, os direitos no royalty e nos valores acordados no contrato de arrendamento cabe a eles e não a terceiros que queiram estar fazendo algum tipo de questionamento em relação à propriedade dele. O contrato de arrendamento foi feito em nome de seu Donério José dos Santos, que é o proprietário da área lá ao qual foi feito o arrendamento. O seu Donério tem os seus filhos, os seus herdeiros, porém ele ainda é vivo e ele tem domínio sobre a propriedade dele. Então a mineração Raposa fez um contrato de arrendamento diretamente com o seu Donério José dos Santos, que é titular e detém do domínio sobre a propriedade. Nesse contrato de arrendamento foi citado toda a documentação da propriedade, os documentos do seu Donério, estão todos eles contidos, toda a parte ao qual cabe da gente fazer essas análises e utilizar a documentação para fazer o protocolo, está toda ela de acordo com o rol de documentos necessários para fazer um requerimento de licenciamento ambiental. Mineração, ela é de prioridade e de utilidade pública. Nós temos autorização da ANM, nós estamos registrados no CREA, está tudo bonitinho conforme necessita a mineração e assim como manda a legislação, dentro de alguns limites. Então, esse tipo de mineração, o município de Tremedal, ele é apto a conceder licença ambiental para esse empreendimento. Tanto que no próprio município existem outras minerações nesse formato, tá? Essa não é a primeira mineração com esse formato, né? Até mesmo próximo ao local o qual a empresa quer fazer a extração lá, montar o empreendimento, já existe uma outra mineradora já atuando há alguns anos, tá? Já com um porte até mais expressivo do que esse que a gente quer iniciar lá. A distância entre um e outro acho que não chega a 1 quilômetro. O Tremedal hoje deve ter umas 10 empresas trabalhando já no formato de rocha ornamental, extraindo bloco para confecção de chapas, para piso, pia, toda essa parte de revestimento de rocha ornamental trabalha dessa forma. Mônica Cajaíba para a Clube FM. Tá aí, Robson, todo o trabalho de reportagem. Primeiro, parabenizar nossa repórter maravilhosa, Mônica Cajaíba, todas as partes envolvidas, só o seu Donélio que não foi localizado. Eu tentei, inclusive até falar, mas não consegui. Perfeito, a gente ouviu aqui os que estão protestando, não é isso, Mônica?
Sim. e os que estão se justificando. A princípio, pelas explicações dadas, nós não temos como tirar uma conclusão de que seja uma coisa ilegal. A princípio. Não dá para saber, mesmo porque nós não somos especialistas aqui nem em mineração, nem em documentação. Mas pelas explicações verbais lá do nosso amigo engenheiro, Doutor Arthur. Parece que todos os órgãos envolvidos foram consultados e tal. Todas as licenças foram concedidas. Sim, as licenças. E se tiver alguma irregularidade, nós esperamos que as instituições responsáveis tratem de resolver. Porque também resolver tudo no grito e na pancada não vai dar certo não, gente. Calma, se tiver irregularidade e vocês sabem que tem irregularidade, tem instituições que combatem irregularidades que devem ser acionadas. Não é o quebra-quebra, o conflito.